do Senhor Jesus Cristo com Pedro. Talvez os diálogos de Jesus com Pedro, eu não sei dos demais irmãos, mas são os diálogos que mais me chamam a atenção na Bíblia. São aqueles diálogos assim que são bem chamativos, são conversas profundas, conversas sinceras. Parece e passa essa impressão de que Jesus ele não só tinha uma intimidade profunda com Pedro, como ele também tinha com Pedro uma preocupação constante pela posição que Pedro ocuparia depois nesse ministério, depois que Jesus fosse, estivesse à destra de Deus Pai. Quando nós olhamos para esse diálogo em especial, ele é muito conhecido porque é aquele diálogo onde Jesus, por 3 vezes, pergunta a Pedro se Pedro o ama, e nós sempre fazemos uma ligação dele com as 3 vezes que Pedro nega o Senhor Jesus Cristo, e realmente tem essa ligação, é uma ligação muito bonita de ser feita e muito chamativa, mas tem algo aqui nesse diálogo que eu gostaria que nós notássemos hoje, como nós fizemos semana passada, pensando naquele texto, ou naquele trecho das Escrituras que falou sobre construir a casa sobre a rocha. Nós acabamos por ver coisas que às vezes nós não dávamos atenção. E aqui nesse trecho, nós vamos ver o perigo que acontece aqui da comparação. Existe uma comparação no texto que ela ocorre e passa despercebido, porque nós focamos muito na ideia de Jesus perguntando a Pedro se Pedro o ama. E o apacenta as minhas ovelhas. Só que existem outras 2 ordens de Jesus, ou uma pelo menos, que é muito importante nesse trecho. Porque Pedro é muito parecido conosco. Via de regra, Pedro, ele olha para outra direção com frequência. Jesus está conversando com ele sobre um assunto muito importante e a mente dele está em outro lugar. Isso acontece conosco. Às vezes nós estamos aqui, como agora, para meditar na palavra, e a nossa mente viaja para outros lugares, para outras preocupações. Pedro fazia isso com muita frequência, saiba que você é parecido com ele, e Jesus chamava a atenção de Pedro com muita frequência sobre isso. Então, João 21, do verso 15 ao verso 23, nós não vamos passar versículo por versículo, como temos costume, mas pegaremos alguns trechos importantes aqui. Depois de terem comido, versículo 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Existe uma lenda da antiga Grécia, que numa corrida, um dos jovens corredores, ele ficou bastante desconsolado, porque ele perdeu a corrida.
ele tinha treinado muito, ele tinha se preparado bastante, e ele tinha feito tudo que era necessário para que ele fosse o primeiro colocado daquela corrida, mas infelizmente ele perdeu. Ele então passou dali em diante a viver na memória dele, assombrado com o rosto daquele oponente. Os gritos da multidão comemorando, e para piorar ainda mais as coisas, o povo daquela cidade decidiu fazer uma estátua em honra àquele vencedor e colocar na praça principal da cidade para prestigiá-lo por aquela vitória. A inveja começou a corroer aquele jovem corredor, aquele atleta perdedor, e aquilo começou a tomar conta dele de forma física, de forma emocional. Ele não pensava em nada mais que não fosse a derrota e o desejo de ser aquele atleta vitorioso. Por fim, ele decidiu destruir aquela estátua. Então ele armou uma estratégia e ele, aos poucos, quando todas as pessoas da cidade iam dormir, ele ia até aquela praça, pegava uma talhadeira e começava pouco a pouco a bater na base daquela estátua. Todos os dias ele ia e batia um pouco para tirar a base daquela estátua. Todos os dias ele fazia isso com bastante frequência. A esperança dele era enfraquecer a base para que aquela estátua então caísse, visse abaixo e ele então ficasse mais satisfeito. A história nos conta que numa bela noite, quando ele batia com certa força ali a sua talhadeira e com raiva e com inveja, a pesada estátua de mármore já estava muito frágil, então ela sucumbiu. E ela então cai exatamente em cima dele, o esmagando e matando naquele momento. Quando nós olhamos para essa história, o moral da história ele é muito claro. Na realidade, aquele homem estava morrendo centímetro por centímetro. Todos os dias e todas as noites que ele pegava a talhadeira e ia, ele estava ali lutando e tentando acabar com aquela base da estátua, e ele estava pouco a pouco se destruindo, porque ele acabou sendo vítima, morrendo, sendo vítima da sua própria insatisfação. Sabe o que acontece? Você pode admitir ou não, um dos nossos maiores adversários se chama inveja. Se chama comparação. Esse é um dos maiores adversários que nós temos. Um dos maiores adversários que nós temos não são uma legião de demônios, ou um tribunal liberal, ou um governo ímpio. O maior inimigo nosso, ele muitas vezes se encontra naquele reflexo do espelho. Naquela pessoa que se preparou para vir para o culto e se olhou e se maquiou, ou aqueles que foram ali, pentearam seus cabelos. Entre os diálogos de Jesus, então, o que nos mostra um pouco sobre inveja, comparação, está exatamente esse aqui de Pedro. Nesse último momento do Evangelho de João, você encontra uma conversa entre Jesus e Pedro, que deveria ficar no campo do amor, algo que nós cantamos muito essa noite, mas que caminhou para a comparação, que caminhou para um olhar distante do que Jesus queria, distante do que Jesus imaginava para Pedro. E se tem algo que nos serve nesse diálogo aqui, é que o mal que nos invade, corrompe a nossa vida interior do crente, é quando o crente ele começa a agir com a mentalidade, até na igreja, carnal e não espiritual. Quando ele começa a olhar para as pessoas e para tudo que acontece, e ele permite que algo carnal tome conta do coração dele, como uma disputa, como uma comparação, e não como algo espiritual vindo da parte de Deus. O registro que nós encontramos aqui no capítulo 21 de João, desse verso 15 até o verso 19 em especial, você tem primeiramente aqui uma predição de Cristo. Cristo fala como Pedro vai morrer. E é muito interessante pensar nisso, porque muitas pessoas gostariam de saber como eles morrerão. E o Senhor Jesus, ele fala isso para Pedro. A primeira coisa que tem para ser entendido está num mistério aqui, olha o verso 18.
em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. A palavra cingir aqui, ela é uma expressão sobre o guarda que está amarrando as mãos. É por isso que o texto está dizendo assim, estenderás as tuas mãos. E Jesus está falando o tipo de sofrimento ou aquilo que Pedro vai passar até a sua morte. Estenderás as tuas mãos e então vão te cingir e vão te levar para onde você não quer. Na época que João escreve este evangelho, Pedro já havia morrido martirizado. Quando você olha para aqui, note bem, você vai ser levado para onde você não quer. Mostra que Pedro morreria como um mártir da fé. Jesus está dando todos os sinais para ele, e um tipo de morte que nenhum de nós se coloca como voluntário para passar por ela. Essa é a realidade. A tradição da igreja vai afirmar que ele foi crucificado numa cruz como o Senhor Jesus Cristo, mas não com cravos enfiados nos seus pulsos, mas uma corda amarrada nas suas mãos, e alguns inclusive acreditam que foi de cabeça para baixo. A tradição fala de forma bem clara isso, que possivelmente foi assim, mas aqui você encontra Pedro entendendo o que aconteceu. Talvez você até se pergunte, será que Pedro, ele entendeu o que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava falando, que tipo de profecia era essa? Sim, lá em Pedro, no capítulo 1, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 14, Pedro diz, eu estou certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele afirma isso na carta dele. Jesus já havia me revelado como eu morreria. Mas aqui, mais do que Pedro saber como ele vai morrer, o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem para Pedro. Dentre as ordens que você encontra aqui, depois que Pedro fala, Senhor, eu te amo, o Senhor Jesus Cristo dá pelo menos 3 vezes a ordem, apacenta as minhas ovelhas. Essa é conhecida nossa. Só que o Senhor Jesus, lá no verso 19, dá uma outra ordem para Pedro. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, Pedro morreria e a morte de Pedro é para glorificar a Deus. Como é agradável aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia nos afirma isso. Mas olha o que diz em seguida. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Essa é a ordem que você encontra no texto, que Jesus está dando para Pedro, e a ideia dessa ordem é, segue-me até a morte. Porque você já tem agora, ou já sabe como será a sua morte, e Jesus agora diz para ele assim, segue-me, só que agora acontece uma distração. Olha o verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Olha o que acontece com a visão de Pedro. Verso 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e este aí? É aqui que mora o problema da comparação. Até esse momento, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus logo em seguida diz, olha Pedro, você vai morrer, você vai ser levado, amarrado para um lugar onde você não quer. Logo em seguida, Jesus diz, segue-me. Só que depois dessa ordem de Jesus, Pedro olha e vê que tem alguém vindo. E é um outro discípulo, João. E ele olha e ele diz assim, e este aí? Como é que vai ser com ele? Nós não somos assim? Olhamos para a nossa vida, para aquilo que nós passamos, para aquilo que Deus traz diante de nós, na nossa história, e a nossa tendência é olhar para o lado e falar, e aquele ali, Senhor? Vai acontecer nada na vida dele? Percebe? Essa é a parte deste texto que nós ignoramos. Porque Pedro faz isso com muita naturalidade.
E isso é algo típico de Pedro. Você se lembra de outro momento que, em vez dele olhar para Jesus, ele olha para outro lugar? Quando Jesus o convida a sair do barco, andar sobre as águas, enquanto Pedro tem os olhos fixos em Jesus, tudo bem. Mas quando ele começa a reparar ao redor a força do vento, o mar agitado, a Bíblia diz, Pedro começa então a afundar. Mas veja bem, isso é natural. E isso é natural porque Jesus também nos dá instruções de como nós devemos viver, e daí nós começamos a olhar as outras pessoas. Jesus fala conosco de forma pessoal, como nós aprendemos aqui semana passada, sobre praticar a palavra, cavar, encontrar a rocha, firmar sua vida em Cristo. Deus falou conosco, algo em especial. A nossa tendência é olhar, Senhor, eu mudei as roupas do meu guarda-roupa, eu mudei o meu Instagram, eu não saio mais com essas pessoas, eu não bebo mais, eu não fumo mais, não faço isso, mas aquele ali, Senhor. E ele? O Senhor não vai mandar ele mudar também, não? O Senhor não vai mandar que ele faça algo diferente? Senhor, o que o Senhor vai fazer com João? Agora, a repreensão de Pedro, ela vem com a resposta de Jesus, bem clara. Olha o verso 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, veja bem que Pedro entendeu que Jesus estava falando da morte dele. Que a resposta de Jesus é nessa direção. Se eu quero que ele permaneça até que eu venho, aí Jesus tinha uma maneira linda de responder o final, né? Ele fala assim, o que te importa? O que você tem a ver com isso? É isso. Vou trocar bastante em miúdos, tá bom? É Jesus dizendo assim, o que você tem a ver com isso? O que te importa que eu quero, se eu quiser, que ele permaneça? Mais uma vez, olha o que Jesus diz aí no final do verso 22. Quanto a ti, percebe que Jesus está lá na ordem que ele deu no verso 19? Ele deu uma ordem para Pedro no verso 19, final do verso 19. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, o quê? Segue-me. Pedro desviou o olhar, foi lá olhar para João, outro irmão, e perguntar para Jesus, e esse aí? E tudo, Jesus falou assim, olha, se eu quero que ele viva, que ele continue vivo, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ele volta o olhar de Pedro na direção certa. Mais uma vez, ele volta o olhar de Pedro. Na época que você olha isso tudo acontecendo, se torna corrente entre os irmãos, olha o que diz o verso 23. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, aí João deixa isso claro, é interessante, né? Que é o próprio João que está deixando isso claro. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus nunca disse, você percebe que fábrica de rumores, fofocas, já existia lá no primeiro século. As pessoas pegavam uma frase e tornavam ela em outra. Olha o que aconteceu. Se tornou corrente entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. João deixa claro, não foi isso que Jesus disse. As pessoas são assim. A fofoca, a conversa, o aumentar. E João acaba com essa fofoca, que ela já tinha se espalhado. As notícias se espalham rápido. Jesus estava simplesmente dizendo, Pedro, suponha que eu queira que João viva até que eu volte. Não estou dizendo que vai ser assim, mas suponha somente. O que você tem a ver com isso, Pedro? Essa é a resposta de Jesus. A questão é esta. O que Deus quer, irmãos, o que Deus deseja fazer com a vida de outro crente, seja o que for, não é problema nosso. Quando eu digo isso da seguinte forma. Alguns crentes prosperarão financeiramente, enquanto outros passarão por dificuldade. Alguns crentes ficarão doentes, enquanto outros ficarão saudáveis. Alguns crentes desfrutarão de segurança na família, enquanto outros perderão entes queridos bem cedo. Alguns crentes chegarão a conclusões diferentes dos outros
a respeito da caminhada cristã. Alguns cristãos proibirão televisão dentro de casa, enquanto outros terão a televisão em cada cômodo da casa. Alguns crentes colocarão os filhos em escola pública e outros em escola particular, e outros estudarão com seus filhos em casa. Alguns crentes comerão apenas comida natural, evitando açúcar, café, farinha, e morrerão na flor da idade aos 85, 90 anos. Outros crentes comerão de tudo, tomarão café, refrigerante todos os dias, vão beliscar pão francês, comer chocolate antes de dormir, e morrerão na flor da idade aos 85 anos, 90 anos. E alguém vai dizer, mais feliz do que os outros. Alguns serão assim. Quando você olha para a realidade, essa lista aqui que eu estou dando é uma lista infinita. Existem milhares de coisas que são somente entre Deus e a pessoa. E são milhares de coisas que são entre Deus e aquele indivíduo. Pedro, pare de olhar para João. O que eu vou fazer com ele não é da sua conta. Esse é o convite de Deus para nós nessa noite. Para nós pararmos de olhar para a vida dos outros e nos compararmos aos outros. E nos compararmos com o que o outro veste, com o que o outro compra, como o outro vive, o que o outro faz, ou o que o outro deixou de fazer. Note que mais uma vez nesse verso 22, Jesus ele insiste em dizer, quanto a ti, segue-me. Então veja bem, uma das maiores doenças, ou das doenças mais miseráveis entre os crentes, é a doença da comparação. É você ficar bisbilhotando, xeretando a vida dos outros e se comparando aos outros o tempo todo. Ah, o outro trocou de carro, eu tenho que trocar, o outro mudou de casa, eu tenho que mudar, mexeu no cabelo, eu tenho que mexer, viajou para tal lugar, eu também tenho que viajar. Apesar de nós cavarmos muitas vezes a base do nosso próximo com a talhadeira e ficar ali bisbilhotando e tentando atacar a base da vida das pessoas, quem sofrerá as consequências é quem vive assim o tempo todo se comparando. A estátua cai sobre ele, sufoca a ele. Agora, nós temos uma solução para toda comparação prejudicial. Existe comparação que é boa, nós não vamos falar dela hoje, mas existe solução para comparação prejudicial. Eu gostaria que nós pensássemos aqui sobre a receita bíblica para isso. Primeira coisa, a primeira solução é que você precisa entender que Deus o criou com um propósito singular. Você foi criado com um propósito singular. O que o Senhor Jesus fala no verso 22 é o seguinte, quanto a ti, segue-me. A ênfase aqui na palavra é você, ti. Pedro, quanto a você, segue-me. Esquece João. Para de olhar para a vida do João. Você, Pedro, segue-me. É como que Jesus dizendo o seguinte, Pedro, quero que a pessoa que você é, e essa é a questão de Jesus, eu quero que a pessoa que você é, com os talentos que você tem, com as manias que você tem, me siga com tudo que você é. Eu tenho um propósito singular para a sua vida, e eu quero usar a sua vida, e quero usar a sua vida até a morte, Pedro. Quanto a você, Pedro, esquece a vida de João, você deve me seguir. E vai ser diferente para João, só continue me seguindo. Sabe o que é interessante? Pedro, ele faz uma comparação ao ver João fazendo o quê? O que João estava fazendo? Seguindo Jesus. E a ordem de Jesus para João é para Pedro, segue-me. E quando Pedro vê João, João está fazendo o que Pedro deveria estar fazendo. Obedecendo o mestre e só seguindo. Era só isso. A troca dessas palavras ela é muito interessante, porque Pedro ele é muito visual. Ele está sempre sendo atacado por essa questão de olhar para os lados, e de repente ele olha e vê alguém seguindo, fazendo o que Jesus mandou ele fazer, e ele está preocupado com o outro. Então veja bem, Jesus deixa claro, Pedro, você tem um propósito singular.
Segunda solução que nós podemos encontrar é que você precisa lembrar que Deus criou as outras pessoas com propósitos singulares. Você foi criado com um propósito singular. Só que as outras pessoas também foram criadas com propósitos singulares. Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa. Em outras palavras, nós devemos encarar o fato de quem nós não somos. Eu vou repetir para você entender. Encare de forma séria quem você não é e nunca será. Encare isso. Você tem um propósito único. Deus te chamou para um propósito único. Para de olhar para o outro e encare a questão de que você não vai ser o outro. Você pode tentar. Tem aí no Brasil, acho que foram mais de 100 mil ou algo parecido, ou até mais. Outro dia alguém me mostrou num vídeo o homem que pagou para ficar parecido com o Gustavo Lima. E não ficou parecido, ficou uma caricatura de mau gosto. Pagou para ter o nariz, para ter a boca, para ter a barba, o cabelo, o jeito, a maneira, as mesmas roupas. As pessoas chegam até essa loucura, porque tentam o tempo todo serem o que Deus não chamou para ser. A propósito, 1 Coríntios 12 nos informa que cada um tem um lugar especial no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 nos lembra que ninguém constitui o corpo de Cristo inteiro. Cada um tem seu lugar. Lá em 1 Coríntios 12 diz que alguns de nós somos pés, outros somos boca, ossos, músculos, pele sensível, mãos calejadas. Nós precisamos saber qual habilidade que Deus tem dado a nós para fazer direito o que Deus nos deu. E não tentar ocupar o espaço que não é nosso, que não é próprio nosso. Será que nessas outras áreas que nós não temos toda essa capacidade, Deus não chamou outras pessoas que são mais capacitadas para ocupar? Deus chamou a igreja dele. Então encare, em segunda solução, encare a realidade de quem você não é. Olha para si mesmo e diz: eu não sou fulano de tal. E eu não serei fulano de tal. Eu não farei tudo que ele faz e nem da maneira que faz. Deus me chamou de uma forma singular. E Deus usará outras pessoas para o benefício de todos. Como usa a nossa vida de forma particular para o benefício de todos. Ele faz isso na igreja. Terceira solução. Nós precisamos entender que todo objeto da nossa comparação é outro ser humano. E esse ser humano é falho, imperfeito. Nós construímos em nossa mente essa ideia, isso é comum entre nós, de que o capim, que a grama do outro, do vizinho, é melhor, é mais verde, é mais saudável. Nós construímos essa ideia de que o capim da habilidade da vida cristã da outra pessoa é mais verde. Achamos que a vida das pessoas são melhores, que a vida do outro é mais fácil, que a vida do outro é mais rica, que a vida do outro é mais suportável. Imaginamos que a vida dos outros está mais perto do céu do que a nossa, mas não é verdade. Cada um sabe onde aperta o próprio sapato, onde tem o próprio calo. Cada um sabe. A realidade é que o capim mais verde, lá do lado do vizinho, pode ser mais duro de mastigar, entendeu? Ele pode ser mais osso duro de roer. Você só não sabe. Você olha, e você olha aqui com filtro, repleto do que é aparência, você está distante. Então, 2 Coríntios, por exemplo, 10, versículo 12, Paulo diz assim: mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ele fala dessa realidade da comparação. Você simplesmente está fazendo o que Deus mostra na palavra, o seguinte: você está comparando vaso de barro com vaso de barro. Não faz sentido. Então, lembre-se que esse objeto da sua comparação é um ser humano,
falho, imperfeito, que tem suas dores, suas tristezas, suas angústias, seus medos. E não é à toa que Tiago capítulo 5, Tiago nos lembra naquela carta dizendo: Elias, o grande profeta Elias, era um homem semelhante a nós, vaso de barro, sujeito aos mesmos sentimentos. É o Elias, o grande profeta, que pediu para si a própria morte, que passou momentos angustiantes. A quarta solução que nós temos é que a comparação humana, ou com alguma outra pessoa, sempre produz doença espiritual. Essa comparação nos adoece. Como? Eu vou dar aqui alguns sintomas da comparação. Primeiro, desencoraja a nossa vida. Se tem um sintoma da comparação que aparece na nossa vida, é o desencorajamento. Eu não estou no mesmo nível daquela pessoa. Aí você fica desencorajado. Você fica cabisbaixo. Você fica triste, você fica aborrecido. Eu me lembro que certa vez, terminando um culto, segundo ano de ministério, uma senhora saiu e nós tínhamos aquele costume de ficar ali à porta, lá da Monte Sinai. Uma senhora saiu lá na porta para me cumprimentar. E depois do sermão que foi pregado, ela pegou na minha mão, deu boa noite e falou assim: você podia pregar igual o Hernandes. E saiu. Eu passei uma semana de cão, aborrecido da vida, triste, rapaz. Só que eu orei. Deus falou comigo sobre essa questão da comparação. Então, no próximo domingo, além de pregar um sermão melhor, aquela mulher chegou para me cumprimentar. Então, eu parei ela para conversar e falei assim: senhora, a senhora semana passada falou que eu podia pregar igual o Hernandes, só que eu quero te lembrar que quando eu nasci, o Hernandes já era pastor. Ela murchou e nunca mais disse nada. Por quê? Porque a comparação não era justa. Eram anos de ministério à minha frente. Eu estou falando, quando eu nasci, já era pastor. Eram anos de trabalho, de caminhada. Então pense bem, você quando olha para a comparação, às vezes você para e é desencorajado quando você se compara. Mas Deus nos lembra que nós, irmãos, somos singulares. Aquele lá tem um ministério, o outro aqui tem outro ministério. Cada um vai trabalhar numa área. Ele não vai fazer o que eu estou fazendo, e eu não vou fazer o que ele está fazendo, porque Deus tem propósitos para cada um. Segundo sintoma da comparação, orgulho, que é, em vez de desencorajar, você para e diz assim: eu sou, na verdade, melhor do que aquela outra pessoa. Ah, aqui é problemático. Porque esse é um sintoma da comparação. Quando você tenta se comparar com alguém, e, via de regra, nós não somos muito justos nisso. Nós queremos nos comparar com alguém que é menor do que nós, que não tem a nossa capacidade. Via de regra, nós preferimos não nos comparar com alguém que tem a mesma idade, que viveu as mesmas circunstâncias, que tem o mesmo tempo de caminhada. A gente quer se comparar sempre com alguém que está abaixo. Porque nós queremos tirar vantagem. Nós queremos sempre nos comparar com alguém que é menos comprometido, menos bondoso, menos diligente, menos espiritual. Essa é a nossa comparação. Nós não medimos lá de cima. Nós gostamos de... Não, você tem que me comparar aqui pertinho. Nós queremos aqui embaixo. Nós queremos jogar lá no chão. Essa é a nossa medida. Terceiro, sintoma, inveja. Eu não acredito que Deus usa, abençoa e prospera a vida daquela pessoa mais que a minha. A pessoa vive olhando e dizendo: olha, aquela pessoa ali é mais abençoada que eu. Por quê? Eu estou buscando, eu estou perto de Deus. Conta-se uma história de que um monge que estava buscando uma vida de santidade, vivia uma vida rudimentar, uma vida de piedade, devoção, que os demônios, eles estavam ali decididos a levá-lo ao pecado, mas não conseguiam. Finalmente, o próprio diabo entrou em cena para ensinar aqueles demônios um truque para os seus pupilos de como levar aquele homem ao pecado.
Então ele chama todos eles, chega perto daquele monge, no momento em que ele estava em oração, e ele vai lá no ouvido daquele monge e cochicha o seguinte: seu amigo acabou de ser nomeado bispo de Alexandria. Aí conta a história que o monge franziu a testa, enrijeceu o semblante e ficou bravo. Então Satanás diz: a inveja geralmente é nossa melhor arma contra aqueles que buscam santidade. O diabo usa isso, e ele usa isso de forma muito clara, muito comum. O próprio Salomão escreveu em Provérbios 14:30 que a inveja é a podridão dos ossos. Grava bem isso. A inveja é a podridão dos ossos. Quarto sintoma, ódio. Esse sintoma é um sintoma onde a pessoa diz: farei tudo o que for possível para tornar miserável a vida daquela pessoa. Muitas vezes, um dos grandes sintomas da comparação é o ódio que cresce na vida de alguém e faz como aquele jovem corredor, ele tenta abalar a base que está levantada daquela vida, e ele tenta derrubar aquela pessoa. E lembre-se que no fundo, a pessoa a qual você se zanga, ou a pessoa com quem você está bravo, porque o outro é vencedor, no fim das contas você está bravo com Deus. Porque você gostaria que Deus te desse de presente aquilo que o outro tem, e fizesse na sua vida o que fez na vida do outro. Mas Ele não fez. Nós temos ainda um penúltimo sintoma: vida improdutiva. Quando nós vivemos a comparação, a sua mente, as suas forças, elas são desperdiçadas. Porque a nossa intromissão na vida do outro destrói a nossa própria vida. Tentar derrubar o outro a qualquer custo destrói a nossa própria vida. É como se você fosse um pé de acerola, mas fica frustrado porque não produz manga. E porque você não produz manga, você acaba recusando-se desenvolver a habilidade de produzir acerolas maravilhosas. Porque você está o tempo todo querendo produzir algo que não é seu. Você consegue imaginar Pedro querendo ser João? Não casa. Que perda nós teríamos para a igreja primitiva, irmãos, se Pedro se tornasse João. A Bíblia nos conta que Pedro foi um pregador fervoroso, que Pedro brilhou para a glória de Deus como Marte. João se tornou um pensador, um escritor, uma testemunha de várias décadas, exilado, sozinho. Deus permitiu que João, não Pedro, fosse exilado na ilha de Patmos. Pedro estava sempre cercado de pessoas, ele era um líder que incentivava as pessoas, encorajava, exortava os crentes a permanecerem firmes. João era contemplativo. João era estudioso, um pensador que conseguia lidar com os rigores de um isolamento, que tinha a disciplina para escrever, e escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas, escreveu o livro de Apocalipse. João tinha um ministério completamente diferente. Então nós perderíamos muito se Pedro resolvesse ser João. Por fim, nós temos o último sintoma, a derrota. Por que continuar tentando? Eu sempre terá alguém melhor do que eu, mais inteligente, mais amável, mais santo. Eu desisto. Aí você chega ao ponto de desistir da caminhada cristã, daquilo que Deus te deu, do dom que Ele te deu, da capacidade que Ele te deu, daquilo que você é bom em fazer, porque você vive se comparando com as outras pessoas. A quinta solução e última é que nós precisamos reajustar a nossa perspectiva para que ela pare de ser terrena, porque o mundo gosta de comparação, e a nossa perspectiva se torne celestial, diante daquilo que Deus quer. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus 12, porque aqui você tem o último remédio, ou a solução que nós precisamos. Hebreus 12, versículo 1, a sua primeira parte, em especial, nos chama a atenção para esse precioso remédio.
versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A carreira de cada um, que está proposta para cada um, é única, é singular. E você precisa correr essa carreira olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Eu encerro e concluo com uma história que chama A Janela. Eu não sei se você já ouviu falar dessa história. A Janela é o nome de uma história sobre dois homens que estavam seriamente doentes no hospital e ocupavam o mesmo quarto do hospital. Um deles ficava próximo à janela e fazia drenagem uma vez por dia, retirando fluidos dos seus pulmões. O outro homem ficava o tempo todo, ou o tempo inteiro, de barriga para cima, deitado na cama ao lado, e eles gostavam até da companhia um do outro e conversavam muito sobre vários assuntos. Uma certa hora do dia, o homem que estava perto da janela, ele então se sentava e ele descrevia tudo que ele via do lado de fora para aquele homem que estava distante da janela, o companheiro ali de leito. E cada dia ele ia dando detalhes diferentes. Eram dados detalhes a respeito das pessoas que passavam do lado de fora. Ele falava sobre o parque, o lago no centro do parque, as árvores ao redor, as crianças brincando, os namorados passeando, caminhando juntos. Num dia, houve até um desfile, embora aquele homem não escutasse a música do desfile, aquele homem, ele deitado, ele conseguia imaginar tudo que se passava lá do lado de fora, de tão detalhado que aquele colega lhe contava. E de alguma forma, o homem que estava deitado longe da janela, começou a pensar que aquilo não era justo. Que aquele homem que está na janela, isso não é justo. Apesar de gostar de ouvir o que o amigo descrevia, o que ele via, ele começou a desejar ter a vista do amigo, a ter o leito do amigo. Seu desejo pela cama perto da janela passou a consumir o pensamento dele, passou a consumir suas ideias, chegou ao ponto dele não conseguir dormir à noite. Daí, um certo dia, na escuridão da noite, seu companheiro começou a tossir sem parar, e ele estava engasgando com fluido nos pulmões e desesperadamente tentando alcançar o botão e pedir socorro e ajuda, e aquele amigo do lado, simplesmente invejoso, não fez nada. Ele podia ir lá e apertar e pedir ajuda, ao invés disso ele se recusou. Pela manhã, o procedimento padrão foi feito, realizado, o corpo retirado dali. E logo que aquele corpo foi retirado dali, o homem que ainda estava ali vivo pediu que a cama fosse trocada de lado para que ele pudesse ficar perto da janela. Finalmente, ele teria o que pensava que merecia. Devagar, com muita dor, ele então se assenta e olha pela janela. Aquele lugar que o amigo descrevia como um parque lindo, lago, crianças brincando. A janela agora era dele, mas para o espanto e horror dele, a janela dava para um beco em frente a uma parede de concreto. Apesar de você, talvez, nunca ter matado alguém fisicamente, talvez você até olhe para si mesmo achando que é impossível, muitas vezes a gente destrói a vida dos outros assim. Porque a gente quer o que o outro tem. Talvez você não fere as pessoas ao seu redor, se comparando com elas ou invejando-as dessa forma, mas quantas vezes você tem se ferido porque se compara demais? Porque quer o lugar do outro. E às vezes o lugar do outro nem é tão privilegiado assim. Nem é tão bom assim. Como nós vamos aplicar esse texto às nossas vidas? De forma simples. Deus criou cada pessoa com um propósito singular. Cada ser humano é único.
aqui, no meu polegar, ninguém tem o desenho que eu tenho. Ninguém. No mundo inteiro. Deus criou cada pessoa de uma forma especial. E Deus, Ele criou as outras pessoas com propósitos singulares, todos são únicos. Com propósitos diferentes. Embora alguns dos nossos propósitos sejam coletivos, ir por todo mundo, fazer discípulo, aqui dentro da igreja Deus nos chamou para áreas diferentes e nos deu dons diferentes. Entenda, lembre-se, o objeto da sua comparação, o ser humano, que às vezes você se compara, é uma pessoa às vezes simples, falha e por vezes até muito esforçado. Por isso consegue fazer o que faz. E às vezes nós não conseguimos notar isso. A comparação humana, não se esqueça disso, ela produz doença espiritual. Ela tira o melhor de nós, ela atrofia nosso coração, ela disseca a nossa alma. Por isso, a última aplicação, reajuste a sua perspectiva a partir de hoje. Reajuste a sua perspectiva para que ela deixe de ser terrena e passe a ser celestial. Para que você tenha uma mentalidade mais do reino de Deus e não a comparação desse mundo. Para de comparar seus filhos. Para de comparar seu casamento. Você pode até ter pessoas para as quais você olha e diz, olha, eu quero alcançar aquilo ali, eu quero ter esse padrão de vida, mas para de se comparar. Jacó nos ensina muito quando diz para Esaú, olha, eu vou no passo do gado e das crianças, você pode caminhar com o seu exército. Minha família vai em outro ritmo. Em outras palavras, assim como Jesus ordenou a Pedro, Ele também nos dá essa ordem hoje. Quanto a ti, segue-me. Esquece os outros. Você, segue-me. Deixa os outros caminharem. Você, segue-me. Toma a sua cruz e siga-me. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de conseguirmos viver num mundo e numa cultura de extrema comparação com a mentalidade celestial. Entendendo que Deus tem propósitos para a nossa vida. Diferente dos outros que estão ao nosso redor. Vamos nos